Aqui é o professor Rodrigo Bartz, do grupo RB Redações. E hoje então nós vamos falar sobre uma redação de uma aluna que tirou a nota máxima na redação da URGS, no vestibular da URGS de 2010. Mesmo sendo de 2010, a redação é atemporal porque tem todos os atributos para tirar uma nota máxima, tá bom? Então a gente dividiu aqui a redação em partes: introdução, os 3 parágrafos de desenvolvimento e a conclusão. Aqui eu fiz algumas marcações para vocês, que aí eu vou falando no decorrer da explicação, tá bom? Então ela já começa o texto dela com um apelo à autoridade. Por quê? Porque ela atribui ao Lévi-Strauss o que ela vai falar agora, inclusive abrindo aspas. Por que está em amarelo aqui? Porque são os comandos que ela traz aqui para citar o Claude Lévi-Strauss e outros autores e autoridades que ela vai citando no decorrer do texto, tá bom? Então ela começa o texto assim, ó. Já afirmava Claude Lévi-Strauss que o mundo começou sem o homem e poderá acabar sem ele. Nessa perspectiva, a sociedade atual demonstra um paradoxo, visto que, apesar da tecnologia corroborar a capacidade técnica e intelectual do homem, continuamos cometendo infrações e incivilidades diariamente. O que tem de importante aqui nesse texto? Além de estar muito bem construído gramaticalmente, a gente tem em verde aqui o que a gente chama de operadores argumentativos, que servem para fazer um encadeamento das ideias no texto. Isso é muito importante, tá bom? Em verde água, aqui eu marquei as escolhas vocabulares dela. Por quê? Porque são palavras que geralmente a gente não encontra na linguagem falada, na coloquial. Isso é outra coisa muito importante também no momento que você vai prestar um concurso público ou uma prova de vestibular, uma prova de redação do Enem, tá bom? Então esse é o primeiro aspecto, uma introdução muito bem feita, que aqui no final ela levanta a tese dela, né? Que apesar da tecnologia corroborar, né, a gente continua cometendo incivilidades e infrações diariamente, ok? No primeiro parágrafo de desenvolvimento dela, ela já inicia ele também com um operador argumentativo que está em verde. Então ela inicia assim: lamentavelmente, muitas pessoas praticam incivilidades no cotidiano, as quais atestam o caráter egocêntrico do homem. 2 pontos. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma coisa. Ela usou o tipo de parágrafo aqui que a gente chama de exemplificação. Por quê? Porque ela pontua, coloca os 2 pontos, então vai vir as explicações dela para esse caráter egocêntrico do homem. E aqui a gente tem de novo um pronome relativo como elemento de retomada. E aí ela cita quais são as incivilidades aqui que atestam o caráter egocêntrico do homem, que são ocupar assentos especiais em transportes coletivos, poluir o meio ambiente e não coletar as fezes de nosso animal de estimação, são algumas das atitudes inconsequentes que manifestamos no dia a dia. Outro pronome relativo, as quais contribuem para uma realidade hostil e desagradável. Ela criou isso aqui, ela pegou, tirou da ideia dela? Não. Esses aspectos aqui estavam todos no tema, nos textos motivadores, que são chamados textos motivadores. Por quê? Porque o tema da redação do vestibular da URGS de 2010 eram as incivilidades que cometemos diariamente. Então ela apenas vai parafrasear as ideias contidas nos textos motivadores, que ela coloca aqui, como a gente já falou antes, do tipo de parágrafo, exemplificação em função dos 2 pontos. Aí ela continua. Nesse sentido, outro operador argumentativo, a construção de uma sociedade sadia consiste em ter discernimento de que o espaço de nosso próximo começa onde termina o nosso espaço. Assim, quando prejudicamos o nosso entorno, estamos impedindo que a cooperação minimize as mazelas latentes da sociedade moderna. Então, muito bem construído o parágrafo, porque ela começa ele, no início, ela coloca uma exemplificação. Na segunda parte desse primeiro parágrafo de desenvolvimento, ela coloca um operador argumentativo e conclui a ideia dela. Aqui, em verde água, a gente tem de novo escolhas vocabulares. Por quê? Porque não são palavras, com perdão da redundância, que a gente encontra no dia a dia, que é hostil, discernimento, minimize as mazelas. Então ela poderia ter dito diminua alguma coisa. Então está muito bem construído esse parágrafo. No segundo parágrafo de desenvolvimento dela, então, ela continua falando sobre as infrações que cometemos diariamente. Ela escreve o seguinte: as infrações que cometemos também prejudicam muito a construção de uma sociedade sadia. 2 pontos. A sonegação de impostos é uma atitude tão condenável quanto o ato do político se valer das finanças públicas. A compra de produtos piratas engendra um tráfico que se conecta a tantos outros, como o tráfico de drogas e de armas, os quais aliciam desassistidos
e vitimam inocentes. A ultrapassagem do sinal vermelho é uma infração grave, uma vez que recrudesce o trânsito violento que verificamos. Então, o que a gente gostaria de chamar a atenção nesse parágrafo aqui, que é o segundo parágrafo do desenvolvimento dela? De novo, ela usa o tipo de parágrafo que a gente chama de exemplificação, porque ela coloca os dois pontos e então vai citando atitudes ou infração ou incivilidades que cometemos diariamente, que também está no texto motivador. Aqui a gente tem de novo escolha vocabular, que ela usa algumas figuras de linguagem, inclusive. Sociedade sadia, engendra, aliciam desassistidos, recrudesce. Então isso é muito importante, não usar no texto, no dia do concurso, palavras coloquiais, ou seja, palavras que a gente fala. Tenta escolher palavras que a gente não ouve diariamente, corriqueiramente, tá? E aqui também a gente tem outros elementos de retomada, que são pronomes relativos aqui, além de uma conjunção, uma vez que, para retomar o que ela, para tentar explicar o que ela acabou de dizer, tá bom? No outro parágrafo, por que ela fez 3 parágrafos de desenvolvimento? Porque os textos, as redações da URGS também são de 30 a 50 linhas, como o concurso da Polícia Civil agora domingo. Então, ela desenvolveu um primeiro argumento, que era uma primeira tese dela, ela desenvolveu uma segunda tese, e agora ela vai fazer um terceiro parágrafo de desenvolvimento, já caminhando para a conclusão. Então ela começa assim: além disso, também verde, tá? Que é um operador argumentativo. Então ela coloca: além disso, é imprescindível que mudemos o nosso mundo particular, porque tal mudança se reflete no mundo coletivo, do qual todos nós fazemos parte. Caso contrário, só confirmaremos o que Manuel Bandeira escreveu: a existência humana é uma aventura de tal modo inconsequente. Então aqui ela começa com o operador argumentativo. De novo a gente tem uma escolha vocabular muito bem feita, que é o imprescindível, e ela de novo usa o tipo de parágrafo que a gente chama de apelo à autoridade. Por quê? Porque aqui ela vai citar o Manuel Bandeira. Ela cita o Manuel Bandeira, inclusive abre aspas, como ela fez lá no início do texto dela. E aí já começa a encaminhar o texto dela para a conclusão, tá bom? Na conclusão, ela começa novamente com um apelo à autoridade, que é citando o escritor português José Saramago. Ela faz o seguinte: o escritor português José Saramago, em seu livro, abre aspas, porque é o título do livro, Ensaio sobre a Cegueira, descreve uma sociedade que paulatinamente torna-se cega. Metáforas à parte. Por que eu marquei como verde? Porque isso aqui é um elemento coesivo, ou seja, retoma que metáforas? Metáforas que ela acabou de citar, que está contido no livro Ensaio sobre a Cegueira. Então ela cita metáforas à parte. É exatamente isso que acontece com nossa sociedade, já que ignoramos que não só infrações, mas também incivilidades prejudicam a construção de uma sociedade sadia, pois abdicamos de atitudes abnegadas para sermos completamente egoístas, cegos. Portanto, o mundo só atenuará suas mazelas quando percebermos que tudo depende de esforços coletivos, ou como Saramago registrou: se podes olhar, vê, se podes ver, repara. Perfeita conclusão. Por quê? Porque além de todos esses atributos que ela usa aqui, se referindo ao José Saramago, ela coloca no final do texto dela mais uma citação do mesmo escritor, que ela começa a conclusão. E por que ela coloca, abre aspas, se pode ver, se pode olhar, vê, se podes ver, repara? Porque ela linka diretamente com o título, que é outra coisa muito importante. Por quê? Porque o título, às vezes é obrigatório, por vezes não. Mas se optar colocar um título, coloque um título que chame a atenção do corretor, que vai ter N redações para corrigir. Então o título serve como uma espécie de uma isca e tem que estar linkado com alguma coisa do teu texto, ou no desenvolvimento, ou na conclusão. Aqui no caso da candidata, está ligado à conclusão, bem no finalzinho da conclusão dela, que está o link, né, onde vocês podem encontrar essa redação. Então o que a gente quer chamar atenção hoje? Primeiro lugar, elementos coesivos. Use muito elementos coesivos, tá? Que são elementos de retomada. Pronomes relativos, alguns termos que retomam o que tu já acabou de falar ou que tu falou no parágrafo anterior. Segundo ponto, use muitos operadores argumentativos. Não deixe as frases soltas. Use operadores argumentativos. Além disso, dessa forma, assim, no entanto, etc. Terceira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Faça uma escolha vocabular adequada
para um texto escrito. Não use palavras coloquiais que a gente fala ou escuta no dia a dia. E o quarto ponto, se colocar título, coloque um título que tenha alguma coisa a ver com o teu texto e que sirva como uma isca para o corretor. E não que vá contra o candidato, que seja um título banal, como tá no tema lá. O tema vai ser segurança pública, o candidato bota o título segurança pública. Ok, galera? Valeu por mais esse vídeo aí. Abraço, curtam lá o canal e acompanhem a página.